O 15 Minutos com Sapia dessa semana conversa com a presidente da OAB da Bahia, Daniela Borges. Presidente, primeiro é um prazer receber a senhora aqui nos estúdios da Band, no 15 Minutos com Sapia, para a gente falar um pouquinho dessa instituição que muitas vezes o brasileiro, o chamado cidadão comum, não sabe o tanto que ela influencia na vida do cidadão. Às vezes ele fala, mas eu não sou advogado, o que a OAB tem a ver com a minha vida? Eu queria que a senhora começasse explicando para todos os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos telespectadores, o que é a OAB? Primeiro, falar da minha alegria de estar aqui no 15 Minutos com Sapia, na Band. Um prazer estar aqui com você, Sapia. E a OAB, ela é a única instituição que tem uma previsão expressa na Constituição, inclusive com a legitimidade para propor diversas ações, inclusive ações discutindo a constitucionalidade das leis. Isso tem uma relação direta com a importância da advocacia no Estado Democrático de Direito. A advocacia está lá no artigo 133 da Constituição como função essencial à própria realização da justiça. E a OAB tem uma lei que cria a nossa instituição e que prevê as nossas funções. E nessa lei está, logo no inciso 1, artigo 44 do nosso estatuto, a nossa função de atuar em prol da defesa e da efetividade da Constituição, dos direitos humanos, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então, a nossa instituição defende o trabalho do advogado e, ao mesmo tempo, a efetividade desses direitos. Então, a OAB muitas vezes vai propor ações diretas de inconstitucionalidade que são de interesse do cidadão, da cidadã. E, além disso, nós todos os dias atuamos na perspectiva da advocacia por melhorias na prestação jurisdicional. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem diversos problemas no judiciário e que a OAB é voz ativa ali presente, como, por exemplo, uma maior celeridade na tramitação dos processos. Não é um problema só da Bahia, né? Vamos deixar bem claro que é no Brasil todo, né? É verdade. A gente tem um projeto super importante, que é o Movimentação. Então, é um projeto no qual a gente trabalha naqueles processos que já extrapolou-se os prazos do próprio judiciário para que ele fosse movimentado. Então, no final das contas, o advogado ele conhece a dor do cidadão, porque ele é que é a voz da parte no processo. E a instituição, a OAB, trabalha esses temas todos os dias no judiciário. Não é uma diferença, não é um problema exclusivo da Bahia, mas a gente vê sempre, infelizmente, juízes e desembargadores envolvidos em atos ilícitos, venda de sentença, maltratando um advogado, até porque não existe hierarquia entre juiz e advogado, e muitos juízes não sabem disso ou não querem saber da lei como ela deve ser feita, né? Porque tem que ser tratado da mesma forma. Não pode ser desembargador, se ele é ministro do Supremo. Se ele, vou até citar um fato aqui que a senhora ficou conhecida no Brasil inteiro, que viralizou, de uma mala educação de ministro do Supremo com a senhora, a senhora estava lá a trabalho e ele foi totalmente ofensivo com a senhora, isso viralizou. Mas como é que é essa questão da OAB de lidar com esse tipo de casos? Porque de repente a senhora vê lá, desembargador fulano de tal, não vou entrar aqui em detalhes, porque eu acho que não é o momento disso. Fulano de tal foi preso, foi condenado porque cometeu atos ilícitos e tal. E a senhora sabia, a senhora tem ações que saiu dele, e de repente a senhora perdeu essa ação. Como é que fica para o advogado que está nos assistindo agora? Ele pode recorrer disso? Essa é uma situação que, primeiro, né, é importante... Só para fazer um parâmetro aqui, só lembra da máfia do apito que teve, que o Campeonato Brasileiro parou, depois teve que ter tudo de novo e tal? Seria mais ou menos isso? Primeiro, eu acho que foi muito importante, quando você colocou no começo, eu sabia que isso não é a realidade do judiciário. A maioria dos juízes trabalham de uma forma muito séria. E nem só da Bahia também. E nem só da Bahia. Casos ultimamente aqui na Bahia, então ficou... É recente agora, inclusive, né? Mas... Infelizmente, existem alguns magistrados que não representam a maioria da magistratura, que de fato tem uma conduta indevida, casos que vão envolver corrupção, que vão envolver venda de sentença. E é evidente que esses casos precisam ser apurados com maior rigor e celeridade para que se restabeleça a confiança e a segurança jurídica, sobretudo, de que o cidadão, quando tem seu processo julgado, tenha o seu processo julgado de uma maneira devida. Então, a cobrança, né, sempre da OAB é que todos esses casos sejam apurados com rapidez, as investigações sejam, né, feitas com a maior celeridade possível e com o maior rigor possível. É claro que é assegurado a todos
o direito de defesa, o contraditório, mas é importante uma conclusão e que as consequências venham para aqueles casos em que efetivamente fique comprovada a situação de corrupção. Eu acho que isso é o que faz com que a sociedade retome aquela sensação de segurança. Nos casos em que efetivamente fique demonstrado uma situação de compra de sentença, pode-se sim pedir a anulação da decisão. E existem casos em que isso ocorreu, não só aqui na Bahia, mas também em outros tribunais. Mas é necessário que se comprove efetivamente que isso tenha ocorrido e isso é um elemento importante também para que não se tenha a anulação de diversos atos praticados por aquele magistrado. Como eu disse, eu não vou entrar exclusivamente em um caso, mas a gente vê vários casos de juízes maltratarem advogados. Dessa questão da hierarquia, deixando bem claro que não estou colocando o advogado como santo aqui, não, porque como tem o juiz também, que é tem advogado também, que não é lá... que também vai se exceder no exercício da profissão. No exercício da profissão, como tem médico, como tem jornalista. Sim. Isso aí tem os bons profissionais e os maus profissionais em qualquer profissão. Vem do ser humano, né? Sim. Mas eu queria saber como é que a OAB age nesses casos, tipo assim, eu chego para falar com o juiz e ele não quer me atender. Então, esse é um tema muito importante. Eu queria começar aqui dizendo, principalmente para o ouvinte, que o advogado no processo, ele não fala em nome dele. Sim. Ele fala em nome da parte. Então, a primeira coisa que eu digo sempre é que quando o juiz se nega a atender o advogado, ele está, na verdade, se negando a atender a parte. Quando a gente tem problemas de sustentação oral que são negadas em tribunais, na verdade, a gente tem um cerceamento do direito de defesa. Então, o interesse tutelado nessa prerrogativa da advocacia, que às vezes as pessoas ouvem a palavra prerrogativa da advocacia, parece que é algo que favorece o advogado. Mas, na verdade, as prerrogativas da advocacia estão a serviço do direito de defesa. Claro. E a lei me assegura, como advogado, o direito de despachar com o magistrado. Eu não vou lá tomar café, falar sobre o tempo. Eu vou lá falar sobre o processo do meu cliente. A lei me assegura o direito de realizar a sustentação oral, porque eu vou lá defender com toda a força e empenho o direito da minha parte. Olha o ponto polêmico aí. E a OAB tem várias ações. A gente tem um Prerrogativas Online, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos um plantão que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Já atendemos diversos colegas, até em virada do ano, madrugada do dia 1º, o advogado preso no interior da Bahia, em 1h20 esse advogado estava atendido pelo sistema de prerrogativas da OAB da Bahia. E especificamente para essa questão do atendimento, a gente está com um projeto novo, que é o projeto Atender é Lei, no qual a gente está fazendo uma atuação para os casos graves, os casos que a gente... Da OAB da Bahia. Da OAB da Bahia. É importante observar que muitos magistrados atendem a advocacia e atendem bem. Sim. Então, o que a gente está fazendo é um mapeamento daqueles magistrados que não atendem e fazendo um trabalho por etapas. E, em última instância, fazendo as representações na corregedoria. Então, a gente pode acreditar, só cortando a senhora aqui, porque é o seguinte, antigamente, né, se pensava assim, mas tem corporativismo, como é que eles vão condenar os próprios colegas? Né? E quando a gente vê essas condenações que acontecem, é que realmente não existe o corporativismo, é a lei mesmo, né? Não, e nós temos recentemente um magistrado que a OAB da Bahia representou 9 vezes, né, nesse último período aqui agora nosso, e ele foi agora afastado pelo CNJ. Então, é um trabalho que, às vezes, não dá resultado, é lento, né? Então a gente esperou, mas veio um retorno, veio uma resposta. E a gente compreende a importância desse trabalho, porque ele é decisivo para o advogado, é a condição para a gente poder exercer a nossa profissão, a gente despachar com o magistrado, fazer sustentação oral, mas ao mesmo tempo a gente compreende a importância disso para a parte no processo. Eu sempre brinco, Sapia, e digo o seguinte... Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu como advogada evito entrar com ações, né? Mas eu contratando um colega, enfim, eu quero que ele defenda, eu quero que ele lute por mim, eu quero que ele vá despachar com o magistrado, eu quero que ele vá fazer sustentação oral. Claro. Né? E agora, é muito importante a gente perceber que você tocou num ponto decisivo. Não há hierarquia entre a magistratura, Ministério Público e a advocacia. Existem diferentes funções. Todos nós dependemos um do outro. Dentro desse sistema de justiça. E todos nós somos essenciais para que a prestação jurisdicional ocorra ao final. O juiz, ele não pode agir de ofício. Ele só pode agir provocado. Ele não pode agir espontaneamente.
o advogado precisa levar para ele a demanda. É isso que permite que ele julgue imparcialmente um processo. E dentro desse tema de justiça, todos nós devemos ser tratados com cordialidade, com urbanidade, com civilidade. Isso é muito importante em qualquer ambiente. E dentro do sistema de justiça não é diferente. É um comentário que eu vou fazer, não quero nem a sua opinião, tá? Mas hoje, o brasileiro, eles conhecem os 11 ministros do Supremo e não conhecem os 11 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, que é a paixão do brasileiro. Ponto. E tivemos aí agora, nos últimos semanas, casos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, onde ele agiu completamente fora disso, né? Ele mesmo pegou, ele mesmo acusou, ele mesmo fez tudo, quer dizer, é como se ele batesse o lateral, cabeceasse e depois fosse lá defender, quer dizer, ele não tem que fazer isso, está totalmente errado. E aí a gente tem o Senado Federal que pode tomar uma atitude contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem pode tomar uma atitude contra um juiz ou um desembargador no caso do Tribunal de Justiça é o CNJ? Na verdade, depende das instâncias do que ocorreu, né? Mas, em princípio, o CNJ ou o próprio tribunal pode promover o afastamento. Entendi. Depende da tramitação. Mas, além disso, também podem haver processos criminais. E aí, no âmbito de processos criminais, ter um desdobramento paralelo próprio. Então, a gente tem, por exemplo, alguns casos que estão no STJ, né? Porque envolvem ações criminais. Sim. Que envolvem magistrados. Então, depende do que se está tratando, mas em princípio, hoje a gente tem uma atuação que pode ser do próprio tribunal. A gente tem caso que o Tribunal de Justiça afastou um determinado magistrado e depois esse magistrado, não no mérito, mas por um vício formal, conseguiu anular a decisão e esse juiz teve que ser reintegrado. E é um juiz, inclusive, com o qual nós já tivemos um caso de agressividade e desrespeito com um colega advogado. Então, essas situações, elas podem eventualmente ocorrer. Mas veja que era um magistrado que já tinha sido afastado pelo próprio tribunal. São exemplos que chamam a atenção do nosso telespectador, do nosso ouvinte, do nosso internauta, mas eu não quero ficar muito nesse assunto, não vou falar sobre o seu mandato. A senhora está pela primeira vez como presidente da OAB da Bahia, tem eleições agora em novembro, e são 37... Subseções no interior. Né? Só para eu entender, seria como se fosse uma eleição para governador, onde o governador é do partido de esquerda e dos 37 municípios que fazem parte desse estado de direito, vamos dizer assim, pode ter gente lá de centro, pode outra, ou ganhou uma chapa, ganha todo mundo? Não, cada eleição, a gente tem a eleição da seccional e a cada subseção tem a sua eleição própria. Ou seja, vamos falar assim, é como se fosse eleição para estado e para município. Então o prefeito pode ser do PT, o governador do PSDB ou do PL, outro... Eu até evito fazer qualquer relação com relação a partido, porque uma coisa muito importante... Só para poder entender que não é partido. Uma coisa muito importante é, de fato, a independência, né, da OAB, tanto dessas discussões partidárias, e a independência até mesmo do próprio judiciário, né? Ou seja, sim, a gente é uma instituição que atua de maneira independente. Mas o advogado, ele vota na seccional, que é a Bahia, que é quem tem personalidade jurídica, sim, propriamente dita, é a OAB Bahia. Sim. E ele também vai votar para a subseção dele. Então vai ter ali a eleição da subseção. Então ele vai votar duas vezes. Mas na seccional a chapa é única. É única. É todo mundo junto. Um assunto que eu queria falar, a senhora comentou sobre esse projeto que é da Bahia, né? Que está sendo realizado nesse mandato da senhora. O que mais que a OAB trouxe de novidade ou de benefício para os advogados baianos no seu mandato? Então, a gente tem uma atuação por Sei todo... que é difícil a gente falar da gente, mas vamos enumerar aqui algumas coisas. Na verdade, o difícil é porque é tanta coisa. Sim. Então, selecionar e resumir, mas assim, a gente tem uma atuação primeiro, um compromisso com todo o Estado. Claro. A gente tem um lema, né, OAB por toda a Bahia. E a gente tem uma atuação material do visível e do invisível. Mas eu percebo que a senhora voltou o seu mandato muito para trazer o interior. Na verdade, eu digo sempre o seguinte, o interior. É uma compreensão de que é a OAB da Bahia e não apenas de Salvador. A gente faz muito em Salvador, muito. Mas a importância da gente compreender que não é porque a nossa sede está em Salvador que nós só atuamos por Salvador. Tem mais advogados aqui inscritos. Nós atuamos por toda a Bahia. Ao longo desses 3 anos, né, a gente conclui com 240 salas da advocacia no interior e na capital. Essas salas com computadores,
os computadores com câmera, com fone, para o advogado fazer a audiência dele, a sustentação oral, peticionar. Sem custo nenhum para ele. Sem custo nenhum. Um projeto muito bacana que dá ele o acesso ao conteúdo do Jus Brasil gratuito nessas máquinas. Essas estruturas ele também vai poder atender o cliente dele, porque também tem mesa com cadeira. Então, estrutura que traz para ele um suporte em Salvador, em vários locais e no interior todo. Isso é o visível, né? É o computador, Sim. é a sala, é a cadeira, é a estrutura física. Reformas em sedes do interior e aqui em Salvador, a sala do juizado está belíssima, toda reformada. Construção de novas sedes, né? Então a gente tem essa parte do visível e, sobretudo, esse material, que é essa busca por melhores condições de trabalho para o advogado. Eu sempre digo que todo advogado quer viver dignamente da profissão. Claro. Isso significa o quê? O processo andar e ele ter a remuneração dele. Uma remuneração digna. E a gente tem atuado com prerrogativas online, com projeto movimentação, com atender a lei, uma atuação constante com os tribunais, buscando a observância das prerrogativas da advocacia, melhores estruturas de funcionamento. Sapia, eu cheguei agora para a presidente nova do tribunal, né? Chegamos com nossa primeira reunião e primeiro ofício, pedindo mais juízes, né? Novo concurso, mais servidores. Para dar mais celeridade. Daniela, isso é um pleito da advocacia? É um pleito de todos nós, para que a gente tenha um judiciário melhor. Que é o que eu disse no início aqui. A importância da OAB para o cidadão comum, vamos dizer, que não é advogado. Esse trabalho que a senhora solicitação para que tenha mais juízes, vai ajudar o cidadão dessa forma. Presidente, a gente podia ficar aqui batendo papo mais vezes. Eu quero conversar com a senhora antes ainda da eleição, para a gente falar mais. A senhora falou muito do que acontece, mais para mostrar para as pessoas como funciona, mas não falou muito do que fez. E a gente precisa mostrar muito o que a senhora fez, e a gente sabe que fez muito. Sei que a senhora não para, viaja o estado inteiro nessa correria, indo atrás, uma boa eleição para a senhora. Nós vamos conversar antes disso, combinado? Muito obrigada, Sapia. Tá bom? Muito obrigada. Vai ser um prazer voltar. Tá certo. 15 Minutos com Sapia fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.